você teve uma fratura e se perguntou como que o seu osso ele é furado, ele é perfurado, será que é com um perfurador, com uma furadeira mesmo? Qual é o tipo de furadeira? Como que funciona? Será que vai ter que precisar uma bucha para prender o seu parafuso? Se você tem essa e outras dúvidas em relação a isso, hoje eu vou desmistificar todas elas, vou tirar suas dúvidas e vou te falar como que o seu osso é furado e qual que é a diferença entre furar um osso, né, e furar uma parede para colocar um parafuso. Então fica comigo até o final desse vídeo se você tem essa dúvida, quer saber um pouquinho mais sobre a ortopedia e sobre a sua cirurgia, o seu problema de saúde. Bem-vindo ao canal de Ortopedia e Traumatologia voltado para pacientes. Meu nome é Marcelo D'Amato, sou médico ortopedista e hoje eu vou te falar qual que é a diferença entre furar um osso e furar uma parede. Na verdade, você vai ver que não tem muita diferença, né? Lógico que tem as suas peculiaridades, mas o princípio ele é o mesmo, tá? Então, para você saber mais sobre o seu problema de saúde, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e ative o sino das notificações. Então, vamos lá. Para você furar uma parede, você vai precisar de uma furadeira. Para furar o osso também, você precisa de uma furadeira, tá? Normalmente essa furadeira pode ser que nem essa, que é a bateria, tá? Ou então ela é de ar comprimido, onde se coloca ali um balão de nitrogênio, tá? E aí ela vai dar pressão e vai conseguir girar para poder fazer o furo no seu osso. Hoje a gente está aqui na Almédica. A Almédica é um distribuidor aqui de material ortopédico, você deu espaço e o material aqui pra gente, tá? Eu não tenho também nenhum conflito de interesse, então o material que a gente está usando aqui é de outras marcas e eu não estou recebendo nada para falar, eu quero simplesmente te dar mais informação para que você entenda melhor o seu problema de saúde. Então, vamos lá. Para furar o osso você vai precisar do perfurador e de alguma coisa para furar, no caso é a broca. A broca também, existem vários tamanhos e calibres de broca, assim como os fios de Kirchner, tá? Os fios de Kirchner, se você quiser saber mais, eu fiz um vídeo específico sobre eles para você. A broca, para furar a parede, você precisa primeiro de um planejamento. Então você precisa fazer as marcações na parede para ver aonde você vai furar. No osso não é diferente. Antes da cirurgia você precisa planejar a sua cirurgia. Você precisa saber qual é o parafuso que você vai usar, qual o tamanho da placa, qual o acesso que você vai fazer, qual a estratégia que o seu cirurgião, né, o seu médico, vai usar para colocar o seu osso no lugar e para fixar ele. Tudo isso é feito antes da cirurgia. Então, normalmente, o material que vai ser utilizado antes da cirurgia, ele já é planejado. Talvez ele não consiga planejar com tanta exatidão e na hora ele acabe mudando essa estratégia. Mas sempre existe um plano A, um plano B e um plano C, tá? Se você quiser saber qual que é o melhor tratamento para o seu caso, então marca a sua consulta online para a gente fazer uma análise dele e ver o que seria mais recomendado para você. Tá? Para fazer isso é só clicar no link aqui na descrição do vídeo ou que vai aparecer aqui embaixo para você poder fazer a sua consulta online comigo ou alguém da minha equipe. Então vamos lá. No caso da parede, você fez lá o planejamento, você fura com a broca, furou com a broca, depois você coloca uma bucha que vai segurar ali o seu parafuso, né? No caso do osso não existe bucha, né? A gente precisa ter um parafuso específico para a densidade do osso, assim como a broca, que tem broca para concreto, tem broca para parte de madeira, né? No osso a gente tem as brocas especiais que vão variar o calibre de acordo com o calibre do parafuso, né? E existem também parafusos específicos, né? Cada parafuso tem uma função específica para um osso específico e para uma parte do osso também. A grande diferença dos parafusos é que eles podem ser parafusos corticais, né, e parafusos esponjosos. Se você vê a diferença de um e de outro, o osso cortical ele fica na diáfise, fica ali no meio. Então a rosca dele é bem menor, então ele dá mais pega ali para um osso mais denso, tá? O osso esponjoso ele fica nas extremidades, tá? E aí ele é um osso que não dá muita pega, então ele precisa de uma superfície de contato maior, que daí é justamente o parafuso esponjoso, que pode ser com rosca total ou então meia rosca, e aí ele consegue dar uma pega melhor, ter uma força melhor nesse osso que ele é menos denso, mais poroso, mais esponjoso. E hoje eu vou te falar como que é feito a perfuração no seu osso para colocar um parafuso, para colocar uma placa, né? Ou até
para colocar a haste, tá? Aqui é um princípio geral, lógico que dependendo do material, existem materiais mais modernos hoje que pulam algumas etapas, e além do tipo desses parafusos, né, cada parafuso é específico, então para um tipo de osso, a gente tem vários tamanhos diferentes, então a gente entra na cirurgia com vários tamanhos de parafuso que vão depender do tipo de osso, né, que a gente está furando, do formato dele. Então, por exemplo, se você vai colocar uma placa aqui no número distal, né, que é essa parte aqui distal do cotovelo, você vê que o osso ele é irregular, então você precisa de vários tamanhos específicos de parafuso, assim como eles também têm grossuras diferentes. Então, às vezes, você vai colocar um parafuso, precisa de um parafuso mais fino para cá, se você quebra aqui pode ser um parafuso mais grosso, e aí vai depender do osso, tá? Mas todos seguem o mesmo princípio. Então, aqui eu vou mostrar como é feito, como que o osso ele é furado, tá? Aqui eu não estou colocando placa nem nada, só quero te mostrar como que é feito essa colocação. Se a gente for colocar uma placa, por exemplo, a placa ela é colocada em cima, né? O osso ele é reduzido, colocado no lugar como a gente quer fixar, e aí então é feito a perfuração para colocar os parafusos, né? Então, quando a gente fura uma parede, a gente precisa planejar para saber aonde a gente vai colocar, e a mesma coisa acontece com o osso, a gente precisa planejar. Se a fixação vai ser feita somente com parafuso, é planejado o parafuso, aonde que ele vai ser colocado, a angulação, tudo certinho. Se for colocada uma placa, por exemplo, a placa é colocada em cima do osso, né? Aí ela é segurada um fio de Kirchner ou uma pinça de redução. Então, antes de colocar o parafuso, é realizado, por exemplo, a redução. Então, é visto se o seu osso está no lugar, se a placa está bem centralizada. Isso aqui eu estou fazendo só para fins didáticos, para te explicar, tá? A gente não usa essa placa desse tamanho para esse tipo de fratura. E aí é realizado daí a perfuração do seu osso, tá? A perfuração é feita com perfurador, então ele vai tanto para frente como para trás, por causa da broca e da direção dela. Depois que é realizada a perfuração, é realizado a medição desse parafuso. Então, o parafuso ele tem que ter um tamanho específico para a grossura do osso, né? Depois que é feita essa medição, é feito o que a gente chama, a gente macheia, faz a rosca ali do parafuso, para ele poder dar pega. Como a gente não tem bucha no osso, a gente faz isso, para depois então a gente conseguir inserir esse parafuso. Então agora eu vou te demonstrar, só para você entender melhor isso. Então a gente vai fazer a perfuração desse osso, sempre utiliza-se um protetor, que a gente fala, porque aqui em volta vai ter vários músculos, vários tecidos, né? Então isso aqui, se encostar assim na pele, nos músculos, ele pega bastante tecido, então é importante ter o cuidado com esses tecidos em volta, né? E aí é realizado a perfuração desse osso, né? Na hora de furar também a gente vê a angulação, né? Vê se está certinho, e além disso é tomado cuidado aqui embaixo, né? Porque dependendo de como pega, pode ter um nervo, uma artéria, então a gente tem que tomar o máximo de cuidado possível para que não passe assim. Então isso não pode acontecer durante a cirurgia, senão pode machucar alguma estrutura que tem aqui embaixo, né? Então o seu cirurgião ele toma o máximo de cuidado possível para que isso não aconteça. Então por isso que é importante estar sempre com uma equipe atenta, né? Então fez a perfuração, né? A gente vai fazer o que? A gente vai medir. Então, isso aqui é uma régua, a gente coloca até então a gente sente aqui, ó, não tem como eu colocar aqui porque vai estar tudo com muita musculatura em volta. Então a gente sente aqui a pontinha do osso e aí mede, aqui deu 20. Feito isso, a gente vai fazer a rosca ali do parafuso, então a gente coloca aqui, faz a rosca que ela funciona como uma bucha, ela aumenta a força, né, desse parafuso, e vai até o outro lado, né? E depois volta. Feito isso, é colocado então o seu parafuso, sempre na mesma direção. Ele tem que dar pega, então ele tem que ficar bem firme aqui no seu osso. E então é realizado esse procedimento nos outros buracos, tá bom? Note que o parafuso ele não fica saliente depois para fora do osso, tá? Ele tem que ficar aqui no máximo
uma pontinha, mas o ideal é que ele não fique saliente, mas pegue as duas corticais nesse tipo de parafuso. Existem alguns parafusos que eles podem só pegar uma cortical, tá? Então é assim que o osso é furado, tá? É importante que esses passos sejam seguidos. Hoje em dia existem alguns parafusos que você só fura o osso e vai direto com o parafuso. Existem outros parafusos que você fura o osso e já não precisa machear, né? Pode ir direto com o parafuso. E existem outros parafusos que você não precisa, você vai com o fio, né, com o parafuso canulado, e você não precisa nem passar a broca, né? Ele já pula uma etapa e você já vai direto com o parafuso, que ele já vai cortando o osso e já vai fixando. Então, os implantes estão cada vez mais modernos, né? Eles conseguem dar uma rapidez maior para a cirurgia, diminuir o tempo cirúrgico, e isso também é muito importante para diminuir também a infecção. Às vezes o resultado ele vai ser o mesmo, mas dependendo vai ser mais rápido e tem um menor trauma cirúrgico aí para você. Se você quiser uma avaliação específica do seu caso, marca uma consulta, é só clicar no link aqui para marcar a consulta, tá? Eu espero ter te ajudado. Um abraço e até a próxima!